Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. César, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos para mais um Negócios do Jogo. Ainda repercutindo o relatório Convocados, como não podia deixar de ser, né? 300 slides. Hoje a gente vai falar dos clubes do Rio, os 4 grandes do Rio. E antes, claro, a nossa vinhetinha tradicional, a nossa musiquinha. Como eu sou o editor da parada aqui também, vamos soltar a música. Nosso filme, a gente já começa com a já tradicional boas-vindas do César. César, a palavra está contigo. Fala, Rafa, tudo bem? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa Olimpíada para quem está acompanhando a Olimpíada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de futebol, enquanto na TV ao fundo, vamos ouvindo um pouquinho acompanhando um tanto de jogo que tem todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Mas vamos falar de futebol agora. Vamos lá, clubes do Rio. Eu fiz uma ordem aqui, César, aleatória, mas um pouco pensada, se é que isso é possível. Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. Por quê? O Fluminense é um clube que saiu de um processo de muito tempo com um grande parceiro, um parceiro investidor, deu uma caída, depois deu uma grande subida e agora busca aí se estabilizar. Botafogo é uma SAF das mais novas, né, com um presidente especial, diferente. O Vasco também é uma SAF também especial, mas por outro motivo, porque já se envolveu aí em questões jurídicas. E o Flamengo é um outro bicho, não vou fazer aqui o trocadilho, é outro patamar, mas é outro patamar. Então vamos falar um pouquinho de Fluminense, César. Qual foi a realidade do Fluminense em 2023? O que é que a gente tem visto agora em 2024? Alguma novidade? E faz sentido o Fluminense estar aqui no meio do caminho de uma organização ainda como uma associação? O que você viu de especial no Fluminense? Bom, Rafa, o Fluminense é um caso bastante peculiar, digamos assim, né? O ano passado foi um ano muito positivo do ponto de vista esportivo, porque ganhou a Libertadores, disputou o Mundial, então teve receitas relevantes do ponto de vista de direitos de transmissão, uma vez que a premiação dessas competições ela entra contabilmente como direitos de transmissão. Boa receita de bilheteria, aumentou sócio torcedor, enfim, tudo relacionado ao bom desempenho na Libertadores especialmente, reverteu em um aumento de receitas. Aquilo que todo mundo diz aí, foi campeão estadual, né? Enfim, foi campeão da Libertadores. O brasileiro não teve uma colocação ruim, apesar de tudo. Mas também é o 7º colocado. Não tá ruim. É uma colocação do tamanho da receita do Fluminense, né? Ele está ali dentro do que ele pode fazer, enfim. Então, esportivamente foi bem. Isso reverteu do ponto de vista de receitas num aspecto bastante positivo. As receitas cresceram muito e tudo mais. Só que o que acontece, né? O Fluminense é um daqueles exemplos da história de que o dirigente sempre diz que eu preciso investir, porque o futebol é investimento, eu tenho que ter um time forte para conquistar, porque as receitas são variáveis, são por performance, então quanto mais eu ganho, mais receitas eu tenho. É verdade. A gente olha o Fluminense aqui, as receitas cresceram porque a performance foi boa, mas olha os custos, né? Então se a gente pegar aquele quadrinho ali, do quadrinho à esquerda, vai olhar as barrinhas, né? Ali é o EBIT da receita menos custo, olha, só piora, né? Aí no ano passado, tantas receitas totais quanto as receitas recorrentes sem venda de atleta foram negativas, né? O EBIT, né? Tanto total quanto recorrente, foram negativos. Ou seja, não adiantou nada ter todo esse monte de receita, as conquistas e tudo mais, porque isso significou mais custos. Por quê? Porque o custo vem sempre na frente. Você gasta antes, às vezes gasta muito e não consegue recuperar com as conquistas. Então, essa é uma daquelas lendas do futebol que a gente sempre fala, essa é uma delas. O dirigente, quando vem e fala, precisamos conquistar, investir para conquistar, para aumentar as receitas, que isso é importante para o clube, não é verdade. Né? O Fluminense mostra que os custos foram muito maiores do que os do ano anterior, porque eles basicamente foram gerados para gerar mais competitividade e, por isso, as mais receitas. Mas o impacto financeiro foi pequeno. Então, a gente olha ali no quadro de receitas, as receitas com direitos de transmissões crescem, as comerciais crescem também, associados ao bom desempenho esportivo, mas ele não vendeu atletas, então isso também é um aspecto importante.
não vendeu para ser competitivo, para manter o elenco forte, e depois teve aumento de bilheteria e sócio-torcedor. Então, tudo isso dito, o Fluminense teve um bom ano do ponto de vista de receitas, teve um ano horroroso do ponto de vista de custos, uma geração de caixa negativa, e não fosse depois a venda ali do parte dos direitos lá para a Liga Forte União, a coisa teria degringolado, teria sido muito pior do que já foi. Então, quando a gente passar para um outro quadro que eu for falar das dívidas, a gente vai ver isso claramente nas dívidas do clube. Ô César, eu tenho um raciocínio que, na verdade, esse raciocínio eu já deveria ter colocado na mesa há um tempo em nossos debates. A gente tem uma evolução em relação aos direitos de transmissão que está diretamente ligada à performance esportiva. O próprio Campeonato Brasileiro já tem um pedaço do bolo que é dividido, um percentual do bolo que é dividido em relação à performance, o que é justo, não estou entrando no mérito da justiça, tá? Estou entrando em outro mérito que eu vou explicar agora. Copa do Brasil é completamente resultado esportivo, porque é mata-mata. Sul-Americana e Libertadores entram também nessa seara, porque tem aumentado as suas premiações e, no final das contas, eles têm também o elemento mata-mata. A pergunta é, até que ponto essa necessidade do resultado esportivo pelo dinheiro, ou seja, para receber mais, tem trazido também maior endividamento para os clubes? Porque, na verdade, o reflexo que a gente vê aqui de 158 para 277, é lógico que tem um impacto do 7º lugar no Brasileiro, mas mais ainda a conquista da Libertadores. Isso tem um impacto de quase dobrar sócio-torcedor e bilheteria, é lógico, porque jogou mais partidas importantes, mas, por outro lado, eventualmente, esse clube se endividou mais também para ter um elenco mais competitivo. Você já fala sobre isso de forma um pouco isolada, dessa relação, mas agora do ponto de vista de médio e longo prazos, o que essa luta pelo resultado esportivo pode representar, não no ano que você ganha alguma coisa, mas no médio e longo prazo, na medida em que, virando de slide, a gente vê que as dívidas só crescem? Pois é, bom ponto. Acho que você traz para o debate aqui um tema que eu já venho falando de fato há algum tempo e que no fundo, ninguém dá muita atenção, que é o incentivo perverso da receita atrelada à performance, né? No brasileiro, muita gente fala, performance representa 30% da receita de TV aberta e fechada, tal. Eu já fiz conta aqui que, assim, o impacto no limite, se você não cair, porque quando você cai você recebe zero dessa linha relacionada à performance, não dá 10% da receita, dá 15% da receita, não muito mais do que isso. Então, assim, não é, se o cara for quinto ou for 10º, o impacto no fim do dia são 3, 4 milhões de reais, é muito pouco. Tá? Não é aí que está o problema. Então, dizer que a performance, muito da receita de performance depende da minha receita, depende de performance, eu preciso formar times mais fortes. Para o brasileiro, não é verdade. O impacto é muito pequeno, não justifica. Onde está o problema? Onde está a dificuldade? Você falou, Copa do Brasil e Libertadores, a remuneração ela vem da performance, da evolução da participação até chegar na final e chegar ao título. Só um vai ganhar a Copa do Brasil, só um vai ganhar a Libertadores. Só que todo mundo olha estas competições como a galinha dos ovos de ouro, né? Eu preciso conquistar esse negócio, porque se eu ganhar a Copa do Brasil são 90 milhões de receita. Se eu ganhar a Libertadores são, 120 milhões de receita. Então isso tudo, e mais bilheteria, e mais prêmio de patrocinador e tudo mais, fica todo mundo olhando estas competições que são difíceis de você conquistar, são muito incertas, né, são mata-matas, então às vezes nem sempre o mais forte, o que investiu mais vai conseguir ganhar. E onde só um se beneficia. Então o incentivo perverso vou forçar todo mundo a gastar antes, porque você gasta antes para formar um time teoricamente competitivo, para todos buscarem o mesmo objetivo que é o título e só um ganhar. Você deixa um monte de gente com problema no meio do caminho. Então são duas competições que eu venho falando há algum tempo, mas é óbvio que ninguém dá atenção, por motivos óbvios, né? Ninguém precisa dar atenção para mim, mas o dinheiro tinha que ser melhor distribuído na cadeia. A conquista da Libertadores e a conquista da Copa do Brasil já são um prêmio importante. O título, o troféu,
já é a premiação mais importante. Então você devia pegar esse dinheiro que é distribuído lá na ponta e cascateá-lo para o resto da cadeia, porque você tira esse incentivo perverso de preciso gastar muito para ser competitivo, porque é lá que eu vou ganhar meu dinheiro. E aí você equilibra melhor, primeiro a distribuição do dinheiro na estrutura, mais gente vai ganhar mais do que ganha hoje, e o campeão vai ser campeão, já é uma premiação mais do que satisfatória. Então, esse é meu ponto. Essa é uma explicação bem legal do ponto de vista financeiro e talvez estratégico do ponto de vista de gestão do lado dos organizadores dos eventos, pensando em fazer desafogar essa perversidade. Mas, no final das contas, César, a responsabilidade pelos seus números é do clube. Então, o meu ponto é o seguinte, não dá mais... de novo, eu concordo 100% com você, talvez do ponto de vista de organizador do evento, eu digo, olha, cara, eu quero todo mundo saudável aqui. Eu quero, inclusive, subir o nível, porque se eu distribuo melhor a premiação, os clubes menores podem ter um elenco melhor e talvez trazer um espetáculo maior, porque esse é o objetivo do organizador do evento, ter um espetáculo melhor, mais competitivo, melhores atletas. Então, equilibrar melhor faz sentido. Só que, olhando do ponto de vista do clube, concordo 100% com você, essa perversidade de um só ganhar, todos os outros vão ter problema. Só que tem uma coisa que os clubes precisam parar de uma vez por todas, pelo menos no Brasil. Parar de mentir para o torcedor. Dizer que vai ser campeão de tudo todo ano. Não é verdade. Né? Isso aumenta a expectativa e, obviamente, aumenta a frustração depois, porque a probabilidade de ganhar é mínima. Então, eu acho que essa honestidade intelectual / estratégica deveria ser revertida a favor do dirigente. Dizer, olha, esse ano nós estamos saindo de uma crise, nós estamos saindo de um período de endividamento alto, ou estamos tentando diminuir esse endividamento, ou zerar o endividamento para começar a pagar. Não vai ter resultado esportivo, mas vai ter honestidade com os parceiros, vai ter honestidade com os funcionários e com os torcedores. Nós vamos ficar no meio da tabela, nós vamos tentar fazer o melhor possível para daqui a 2, 3 anos tentar uma outra ambição. É muito raro a gente ver esse discurso no futebol brasileiro. Faz sentido para você ou é, de novo, um sonho, uma coisa muito lá na frente? Ou desafogaria essa perversidade na sua visão? Você é um sonhador, né? Então, começamos por isso. Mas vamos lá, é o óbvio. É um sonhador sonhando... Pé no chão, talvez. Com o pé no chão. O dirigente tinha que fazer isso. Quando a gente fala que na Europa os clubes fazem isso e o torcedor vai ao estádio e acompanha porque ele gosta do seu clube, ele não é só um torcedor da vitória, mas ele é o torcedor do clube. Tem muita gente que olha e fala, mas meu time não é a Atalanta, meu time não é o Lille, meu time não é... Muitas vezes e ele não entendeu isso. Então, exatamente, passa por uma compreensão da realidade, né, que o torcedor não tem, que o torcedor não quer ter, porque o torcedor é um iludido por natureza, e que o dirigente fomenta. O dirigente fomenta esse tipo de situação, porque ele nunca vai falar que o time dele não vai ser campeão, ou que ele não pode disputar, ou que ele tem que ter os pés no chão. Quem fez isso pela última vez foi o Flamengo lá em 2012, 2013. E olha o que aconteceu. Né? Foi avisado, a gente vai cortar, vai demorar, vai reestruturar, lá na frente nós vamos colher os frutos. Né? É mais fácil o adversário dizer que foi a Globo, foi o patrocínio estatal, foi não sei o quê, mas ignorar que assim foi um processo construído. Então, o Fluminense hoje, para fechar o Fluminense, é um time endividado, com problema de geração de receita, com custos elevados, e aí em 2024 nós olhamos um elenco envelhecido, caro, ali brigando nas últimas, no primeiro turno, terminando na zona de rebaixamento, já com dificuldades em outras competições. Então, não vai repetir a mesma receita, com custos mais elevados, já consumiu todo o caixa que entrou da venda do percentual para a LFU, não se sabe se ele vai receber as outras parcelas, porque até agora a gente não tem informação aqui e ali, imprensa dizendo que vai, que não vai, que talvez não compre o resto.
olha e está num grupo que para 2025 tende a ter dificuldades de manter as receitas de TV do mesmo tamanho. Ou seja, o cenário do Fluminense é um cenário bastante complexo quando a gente olha o que foi ano passado, o que está acontecendo já em 2024 e o cenário de 2025 em diante. Então, o Fluminense tem que tomar muito cuidado para não entrar numa espiral negativa depois de atingir o topo do desempenho esportivo, que foi conquistar a Libertadores. Pois é. Eu fiquei parado lá atrás num gancho, te esqueci do resumo, mas num gancho que quando eu coloquei o Botafogo aqui, você estava falando de dirigente que fala demais. Para abrir. Abriu o Botafogo, né? Um dirigente boca-rodo. Dirigente que fala demais. Ô César, Botafogo abriu 16 pontos ano passado e perdeu o campeonato. Montou um bom time, obviamente, ninguém está discutindo isso aqui. Repetiu a dose com uma boa equipe esse ano e lidera o campeonato também, ali mesmos pontos que Flamengo e tal, etc. Flamengo com um jogo a menos, né, até o momento da nossa gravação hoje. E o Botafogo? Uma SAF, um dirigente à moda antiga, apesar de ser americano e sem entender muito bem do que é o futebol. O que esperar do Botafogo, César? O Botafogo, assim, tem que separar também em vários momentos, né? E aí depois vale a pena. O Botafogo ano passado foi bem no Campeonato Brasileiro, né? Apesar do 5º lugar, de ter sido líder, poderia ter sido campeão, mas são as dificuldades do time que está ocupando esse espaço depois de muitos e muitos anos, então até lidar com isso não é fácil. Nas outras competições foi dentro do razoável. E aí depois você vai dizer um pouco mais sobre essa questão comercial, que o desempenho realmente foi bastante relevante, mas assim, as receitas cresceram bem, mas os custos foram na lua. E aí esse é uma das visões sobre o Botafogo. Ele era um clube todo desestruturado, vem a SAF, começa a organizar um pouco ali a parte das dívidas, precisa reestruturar todo o clube, porque era um clube completamente desconstruído, digamos assim. Então você reforça, contrata elenco. É natural esses primeiros 2 anos, especialmente, de desempenho ruim do ponto de vista operacional. Agora, é um clube que tem um dirigente que fala muito, o argumento do torcedor em rede social mais tolo é dizer: você vai ensinar um bilionário a ganhar dinheiro? Não vou ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Eu vou olhar o dirigente pelo lado do dirigente. O que o Textor faz de movimentar jogador daqui para lá e usar o MCO dele de uma maneira um pouco para tentar burlar uma regra aqui, outra regra ali, ou não burlar, mas usar os gaps que as regras têm para não ser punido aqui e acolá, e aí no Brasil você não tem regra de fair play financeiro, então ele se aproveita disso, e toma um dinheiro caro no Brasil para emprestar para um clube na Bélgica, o que não faz nenhum sentido financeiro, e fala em manipulação de resultado, ou seja, tudo que ele faz acaba fazendo de positivo para o Botafogo, e o Botafogo se reestruturou muito nesses últimos 2 anos, então é um mérito da gestão dele, né, do ponto de vista de infraestrutura, pessoal, melhoria da área comercial, os números estão aqui, enfim, melhoria de elenco, tudo tem muita construção positiva, mas o comportamento dele, e aí se espera de um dirigente moderno, entre aspas, novo, de um mercado pujante como o mercado americano, tivesse um comportamento diferente de um cartola da década de 80, mas ele se comporta dessa forma, o que faz com que a parte relevante do que ele está construindo fique em segundo plano, né? E o que se destaca são as palavras dele, né? Não sei se você tem esta mesma percepção, mas é um pouco do que fica para mim quando eu olho os números e olho o comportamento dele na imprensa. Eu não tenho como comprovar o objetivo por trás, né? Mas a estratégia dele de comunicação não me parece a mais apropriada, até porque, como você disse agora, o clube, na situação que estava e na situação que está hoje, já mostra evolução, apesar do pouco tempo. Então, se fosse eu o dirigente, ou se fosse eu responsável pela comunicação, pela estratégia de comunicação e marketing dele, eu diria: olha, já fizemos muito mais do que o esperado nesses 2 primeiros anos, tanto do ponto de vista da porta para dentro, quanto dentro dos gramados. Quase ganhamos um campeonato brasileiro, bateu bem na trave, e pediria tempo para estruturar, pediria tempo para ainda melhorar
a questão de bilheteria, sócio-torcedor, comercial, para que o impacto no campo aconteça num plano um pouco mais esticado. Até porque, César, é muito cômodo você gerar polêmica dentro de um cenário de mídia, de cobertura de futebol, que sempre se alimentou dessa simbiose, da polêmica, da briga, de jogar um contra o outro. Então é muito cômodo quando ele traz, não para ele, estou falando da mídia, muito cômodo para a mídia quando um dirigente traz uma acusação a outro clube. Quando um dirigente dá uma entrevista longa e critica uma outra MCO, daquilo que ele próprio faz. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente vê as coisas do dia a dia da vida, né? Começa a acusar alguém de alguma coisa, vai olhar porque é você que faz aquilo, sabe? Então, é mais do mesmo. Então, para mim, é uma frustração do ponto de vista de comunicação. A questão de ensinar um bilionário a ganhar dinheiro, eu discordo, porque ele ganhou dinheiro num território que ou ele foi pioneiro, ou ele deu muita sorte, ou era um segmento que estava crescendo muito. Futebol aqui é outra coisa. E ele pode muito bem dar com os burros na água, se ele não apertar o passo e não olhar direito para onde o caminho do futebol brasileiro está indo. Até porque não tem só o Botafogo tentando se organizar do ponto de vista estratégico e gerencial. Outros clubes já estavam na frente do Botafogo, alguns clubes chegaram junto com o Botafogo, e tem outros clubes a caminho, que talvez estejam numa situação financeira até melhor do que o Botafogo, mesmo não sendo capaz de atingir a receita financeira que o Botafogo é capaz de atingir. Então, eu não concordo com o dia a dia da comunicação, mas eventualmente ele tem uma estratégia por trás aí, e nós vamos ver no futuro próximo se ela dá certo ou não. Nesse ponto eu concordo plenamente. Assim, eu acho que a comunicação dele, ele se aproveita muito da comunicação, da necessidade da mídia por sangue, né, por discussão, exato, por debate. Então, aí quando ele vem falar de manipulação de resultados baseado num programa que ninguém no mundo olha e reconhece, e fala de comportamento humano como se fosse algo mensurável eletronicamente, e aí reclama que na França tem fair play financeiro, o PSG gasta muito, só que ele vem aqui e gasta a mesma coisa do que sem lastro, né? Então, ele fica com discursos, o mundo é globalizado, mas ele fica com discursos diferentes para cada lugar onde ele está. E agora, fazendo um parênteses, o Lyon precisa vender jogadores para fechar as contas do fair play financeiro e não ser rebaixado para a segunda divisão. O que ele vai fazer, provavelmente? Ele vai vender esse jogador para algum clube dele de outro lugar, provavelmente para a Inglaterra ou para o Brasil, que tem menos controle, e pronto, vai resolver o problema contábil dele ali, vai deixar um problema para cá, e aí ele vai ver o que vai fazer, vai tentar fazer um IPO, vai tentar buscar outros investidores, vai buscar dinheiro, sabe, sei lá onde. Então, assim, o Botafogo é um clube que, da porta para dentro, está se estruturando. Dentro da estratégia financeira, me parece um pouco confuso, e tem um dirigente que é explosivo. Então, assim, poderia estar muito melhor se tivesse nas mãos de um dirigente mais silencioso e que só trabalha e entrega o que promete. Né? Eu concordo. Aí eu concordo, sinceramente. A não ser que, e aí é o benefício da dúvida, exista algum tipo de denúncia que de fato seja consistente e que tenha prova contundente da coisa, o que não é o caso até o momento. Enfim. E o que esperar do Botafogo para frente, César, diante desses números aqui? E esse salto aqui de 600 para 1,3 bi de dívida, hein? Continua se endividando, seja para contratar jogador, seja porque ele tomou uma dívida, como eu falei, um empréstimo no Brasil, a juros de Brasil, no mínimo, sei lá, 15% ao ano, para emprestar para uma empresa dele que aparentemente o dinheiro foi para o clube belga. Por que ele tomaria um dinheiro no Brasil a 15% ao ano, se ele pode tomar um dinheiro lá fora, né, tão bilionário que é, e com acesso a financiamento, a 5%, 6%. Então, tem uma coisa meio estranha, ninguém faz isso. Normalmente se faz o contrário. Toma-se dinheiro a juro baixo para colocar no Brasil, onde o juro é muito alto. Então, tem isso, tem impacto, tem as dívidas que vão sendo renegociadas na associação e impactam aqui na SAF, enfim. É um clube que ainda tem um trabalho, um dever de casa grande a ser feito. E eu sinto só que no caso do Botafogo o futebol continua sendo tratado corretamente,
escolheram um bom treinador, o time é bom, está ali disputando o título, mas o off the pitch, né, o fora do campo aqui, ele ainda algumas evoluções positivas na área operacional, mas o tratamento das finanças e a comunicação ainda segue falho. O dirigente ainda usa a metodologia tradicional, que aí na imprensa fala, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquele outro, e não mostra nada, não traz o número, não apresenta o documento. Porque ele só vai apresentar esse documento lá em abril do outro ano, quando aí vai dizer, no meio do caminho tivemos isso, tivemos um problema, tivemos aquilo, e nada daquilo que foi falado se confirma. Então, para o bem da transparência, deveria estar divulgando balancetes mais constantemente, para que aquilo que ele fala tivesse comprovado nos números, a gente pudesse dizer, olha, tá bem, é isso aí, o caminho é esse mesmo. Mas, enfim, o Botafogo acho que ainda tem... Está longe de ser um problema, mas ele precisa de um pouco mais de transparência, um pouco mais de clareza do que acontece fora de campo, para que o que está acontecendo dentro de campo fique mais sólido do ponto de vista de gestão. E tem um ponto que a gente pode falar até terminar o episódio de hoje, que se fala tanto de subjetividade, né, na análise do comportamento humano em termos de performance. Fica uma pergunta aqui para próximos debates também, não precisa ser exaurido aqui. O impacto que essas polêmicas geram no elenco, na produtividade do elenco, né? Na cabeça do atleta. Mas, porra, meu presidente falou que o outro time é beneficiado, né? Então, Claro que o atleta é o cara que entra em campo, é o cara que sabe efetivamente o que acontece em campo, mas essas polêmicas vão distraindo, no mínimo, vão dissipando um pouco as energias. Mas fica esse debate aqui para a gente ir fazendo ao longo do tempo. Bom, vamos para mais um alvinegro aqui, vamos falar do Vasco. O Vasco tem novidade, né, César? O Vasco foi, nessa nova geração de sociedades anônimas, foi um dos primeiros, um dos clubes que tinha uma situação bastante complexa, trouxe um investidor questionado desde que chegou, né? Pelo menos eu levantei algumas hipóteses, vendo um pouco, tentando entender o que era o 777, mas como você bem falou, o que a gente fala, as pessoas não prestam muita atenção, né? Não veio o resultado em campo, e, na verdade, o que veio foi em outro campo, foi o campo jurídico. O que a gente tem, na sua visão, de construído nesse primeiro ano do Vasco, e o que é que a gente tem a construir nesse segundo ano sob nova direção, César? Assim, se a gente for ver do ponto de vista esportivo, de fato, o ano passado foi muito ruim. O Vasco também tem que ser analisado sob diversas óticas, né? Como a gente falou do Botafogo. A ótica da receita, por exemplo, tem sido feito um bom trabalho. E aí, numa reestruturação, a gente bem sabe como funciona um clube. Você tem diversas caixas, né? Então, a caixa comercial estava funcionando, o relacionamento com o torcedor parece que estava funcionando, a esportiva não funcionou direito, a financeira patinou um pouco. E faltou, e aí quando a 77 chega, eu já conhecia também de outros carnavais, porque eles estavam aqui na Europa já fazendo compras, e eu reconhecia diversos erros na gestão, na estruturação dos negócios, né? Muita velocidade, tem que ser muito rápido, tem que fazer e tocar vários ao mesmo tempo. A gente sabe que futebol é lento, né? Essa construção, pegar essas caixinhas que eu estou falando e conseguir juntar numa estrutura que seja homogênea, dá trabalho, leva tempo, precisa de conhecimento, e eles não tinham e ainda, obviamente, não tem. Então, o Vasco está com as caixinhas todas ainda desconectadas, parte foi positiva, parte nem tanto, e aí no meio do caminho, enquanto você está construindo com alguém que não conhece o setor, não conhece a indústria, se escolhem pessoas que talvez não sejam as ideais, porque também está cheio de gente no futebol brasileiro que entende pouco do assunto, e está nadando aí nesse mar meio revolto, posando de gênio do mercado. Então o Vasco Salvador da pátria. Então o Vasco sofre com isso. Sofreu com um acionista que estava muito distante da própria indústria, que não entendia a realidade do futebol, não tinha uma equipe com alguém que conseguisse coordenar os processos de uma maneira eficiente. O futebol ficou largado, e ficou largado mesmo, o resultado é esse.
E é mais fácil sempre depois, no fim do dia, culpar o acionista. Falar, tá muito distante, é muito burocrático, isso, aquilo. A realidade é que o Vasco era uma grande confusão. E a grande confusão termina este ano aqui com a questão da associação, tirando a 777, entrando e aí agora, até agora não sei quem é o acionista de fato, porque tem uma nova gestão em 2024, trocou um monte de gente, tem novo CEO, tem novo CFO, tem novo tudo, só não tem novo dinheiro, né? Porque agora a 77 tirou o pé, mesmo cumprindo as regras. E Vasco, até, assim, até, desculpe te interromper, até para esses novos gestores também é um desafio altamente perigoso. Exato. Eles estão chegando, eles estão tentando trocar o pneu do carro com um carro em movimento. Exato. Quem é? Com o que eles estão lidando? Quem é o dono? Quem será o novo acionista e controlador da SAF daqui 3, 4, 5, 6 meses? Então, é muito difícil avaliar o Vasco. O Vasco é uma grande confusão. Então, é muito difícil avaliar o Vasco no que foi ano passado e tentar entender o que está acontecendo esse ano. Com essa confusão toda, continua contratando jogadores caros. Então, assim, eu confesso que assim, o Vasco, para mim, estou dentro de um quarto escuro, tentando achar a porta e não tenho noção por onde eu estou indo. Analisar o Vasco é muito difícil. O que dá para ver só é que assim, melhorou a receita, deve continuar com a receita relativamente boa esse ano, está lá com os custos elevados ainda, o que é natural por conta de ser uma SAF em reestruturação, está lá tentando controlar as dívidas, foi isso que a 77 fez de melhor no ano passado, e é isso. Assim, o que dá para esperar do Vasco? Não muito. Esse ano, por enquanto, no primeiro turno do Brasileiro, até que está ali no meio da tabela, não aparenta correr risco, mas ainda é muito cedo, o Campeonato Brasileiro é muito longo ainda. E é isso, né? Se a gente olha que a dívida está ali estável, está reduzindo minimamente. Ou seja, o Vasco é uma grande incógnita para mim. Pode ser que uma nova gestão que aporte dinheiro, inteligência, qualificação melhore e coloque o clube, a SAF nos trilhos, ou pode ser que degringole de vez, porque ainda é muito incerto o que se vê no Vasco. Eu vou repetir, até sendo repetitivo, a questão da comunicação e da transparência em relação à estratégia. Né, o presidente famoso do Vasco, né, o presidente Eurico Miranda, sempre dizia que ele que criou a rivalidade Vasco e Flamengo, ele que diminuiu a distância entre Vasco e Flamengo, ele costumava dizer isso. Mas se você olhar estritamente do ponto de vista financeiro, nos últimos 10, 15 anos, independente do sucesso ou do projeto organizado do Flamengo, do outro lado, essa distância só aumentou. Hoje, muito provavelmente, o Vasco já fatura menos que o Flamengo gera de caixa, né? O Vasco talvez encaminhe aí para faturar, sei lá, 5 vezes, 6 vezes menos do que o Flamengo, numa crescente. E quando a 777 entrou, os novos dirigentes falaram basicamente a mesma coisa do Eurico, tentando estimular a rivalidade. Olha, esse é o último jogo que o Vasco entra em desvantagem financeira. Essa foi uma das frases que foram ditas nos momentos que antecediam um Flamengo e Vasco. Não pode, sabe? Porque isso gera toda uma turbulência que quando um ventinho chega, vira um tornado. Sabe? Isso é que eu nunca consigo entender. Para que dizer isso? Porque eu até entendo para que dizer isso, mas com a probabilidade alta de voltar contra si próprio. Exato. Né, César? Então, Exato, é mais do mesmo. O que me impressiona é isso. E às vezes nas nossas conversas, nas nossas reuniões, a gente fala muito sobre profissionais, sobre pessoas que entram, mas essas pessoas automaticamente entram, vêm de fora e começam a fazer as mesmas coisas. Então, elas não sabem efetivamente fazer diferente. Desculpa a contundência aqui, sabe? Só sabe repetir o que os outros faziam. Exato, mas sabe o que é isso? E aí, fazendo um parênteses, assim, usando o Vasco como exemplo, mas vale para quase todos, o futebol ficou muito tempo nas mãos das mesmas pessoas, né? Elas trocavam ali de função, estava dentro, eu era presidente, virava diretor de futebol, virava vice-presidente não sei o quê, ficava todo mundo ali dentro, as estruturas não se oxigenaram. Quando elas se oxigenam, elas vêm muito calcadas em amizades. Entrou alguém, eu tenho meu amigo, eu vou trazer, vou colocar ele aqui.
trabalhou com fulano, então o fulano vai colocar ele num cargo que às vezes nem tem capacidade, porque ele não entende do futebol. Ele não sabe como a coisa roda. E aí você vai adicionando pessoas que não entendem da indústria, em posições chaves, tomando decisões equivocadas, se comunicando mal, e o futebol não fica patinando. Né? Então, nós perdemos a oportunidade de formar gente, e formar não só fazendo curso. Não adianta ir lá, faz o curso, pode fazer o melhor curso do mundo. Vem para cá e não opera, não trabalha, você não aprende a fazer. Você vai para qualquer curso desses melhores do mundo, é tudo teórico, né? Te levam para 2, 3 cases ali, que são aqueles cases fantásticos e maravilhosos, quando você entra numa realidade de um clube é diferente. Então, faltou a prática, faltou conhecer, faltou aplicar, faltou desenvolver, e falta gente capacitada na história da gestão do futebol brasileiro. Então, os clubes hoje, num universo onde você precisa modernizar as estruturas, você não tem gente capacitada para tocar isso. É uma verdade, por mais que a gente seja duro falar isso, mas é uma verdade. Bom, agora nós vamos falar de alguém que propôs fazer, sofreu, quase não entregou, porque o resultado esportivo demorou de acontecer, mas entregou, e hoje pode se movimentar dentro de um cenário de uma proposta de boa gestão. Vamos lá, César. Vamos falar de Flamengo. Nossa, vê tudo sorrisinho, né? Não foi campeão ano passado, mas teve um belo desempenho. Não foi um ano bom, né? Não foi um ano bom. Esportivamente, para quem... Eu sempre digo que o clube com a receita que o Flamengo tem, com a estrutura que o Flamengo tem hoje, tem que ganhar. Se não ganha, neste caso, é uma falha. Até conversando com o Capello no podcast ali, não pode ser assim, tem outros competidores. Tem, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar alguma coisa. Porque tem muito dinheiro, né? A distância é muito brutal e há muito tempo. Exato, não é que assim, o Flamengo está colado em 2, 3 ali, aí você tem uma grande disputa. Não tá. O Flamengo sobra. E a sorte dos outros é que o Flamengo passou. E aí vamos lembrar um pouco da história para chegar onde está hoje. Aqueles primeiros anos foram difíceis, foram geridos por pessoas que muitos não eram exatamente do futebol, então tinha uma visão muito externa, por isso que também falhou no processo esportivo, na gestão esportiva, mas corrigiu o time. Aí deu uma baita sorte, porque a gestão esportiva segue ruim desde então, mas na mão de outras pessoas deu uma sorte, ganhou em 2019, e aí com muito mais dinheiro, tem mais chance de errar, né? Você vai errar muito e ainda vai estar melhor do que os outros que acertam mais, porque você tem mais dinheiro para gastar, você consegue montar melhores elencos maiores, tudo mais. Exatamente. Então, o Flamengo foi crescendo, a gestão é ótima, se você vê todos os anos, ele vai batendo ali aumentos de receita. Ano passado a receita comercial foi ligeiramente menor, direito de transmissão também, porque não teve conquista, mas segue com boa bilheteria, segue negociando atleta com recorrência, enfim, o clube continua do ponto de vista operacional muito bem. Então, com custos controlados, ou seja, é um time que sobra do ponto de vista financeiro e de gestão em relação a qualquer outro clube no Brasil. Perfeito. Não tem nem muito o que falar do Flamengo, né, César? Não tem. Olha que bonito, dívidas em queda. O que eu digo em relação às dívidas do Flamengo, e vale para o Palmeiras também, é que, assim, quando eu olho aqui, teve gente que falou, mas essa dívida de operacional, o que é? É aquisição de atleta, é dinheiro a pagar por contratação. Quando eu olho a maior parte dos clubes, essa terceira coluna de dívidas aqui embaixo é a dívida de reestruturação, de dívidas fiscais e tudo mais, negociações. É sempre uma coluna, sempre um número muito alto. A do Flamengo é pequeno. Eu só vou tirar a câmera 1 minuto. Tá, do Flamengo é pequeno. O que cresce no Flamengo são as operacionais lastreadas em contratação de atleta. Então, o Flamengo tem, na verdade, dívidas olhando para o presente e para o futuro. Né? As dívidas do Flamengo são para fortalecer o elenco para ganhar hoje, para ganhar amanhã, para ganhar na sequência. Enquanto os outros clubes têm que tratar dívidas do passado, dívidas que são só de coisas que aconteceram e ficam incapacitados de investir no seu futuro. Então, o Flamengo tem uma condição, uma capacidade completamente acima dos demais. O que fica aqui, pensando em futuro, o Flamengo fala muito na construção de um estádio próprio. É uma estratégia válida, né? O estádio próprio, ele tende a atrair mais receita, a se comunicar melhor com o torcedor,
Então, se for feito da forma correta, bem estruturado e tudo mais, pode ser um belo investimento. Tem que só tomar cuidado, porque casos como o Inter e como o Palmeiras, o resultado foi positivo. No Atlético Mineiro ainda é uma incógnita, porque começou agora. No caso do Corinthians, foi muito ruim, a gente vê o problema da dívida do estádio. No caso do Grêmio, foi menos eficiente do que os outros, porque tem problemas na estruturação do relacionamento com a antiga construtora. Enfim, tem que tomar muito cuidado para que o estádio não se transforme num pesadelo mais do que num benefício de longo prazo. Mas pegando carona no que você falou, eu acho que eu acrescentaria uma coisinha aqui. Não só essa parte muito bem explicada, técnica, da característica da dívida para frente, tem uma outra coisa, né? O Flamengo hoje tem caixa e tem geração de caixa suficiente para se aborrecer, pagar tudo e não dever nada, né? E zerar tudo isso. E o Flamengo tem condição de, eventualmente, fazer um planejamento um pouco mais conservador e construir o seu estádio próprio em um modelo completamente distinto do que foram todos esses que você citou. O Flamengo pode, eventualmente, ter um parceiro construtor, até um sócio, mas que a gestão fique para o Flamengo, dada a sua capacidade de endividamento, dada a sua capacidade de investimento, o que é completamente distinto do que tudo foi feito na época da Copa do Mundo, né? E aí, além disso, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, etc. Então, eu vejo com bons olhos, porque eu tenho muita expectativa de ver um clube de futebol efetivamente criando uma massa gestora pró-entretenimento e sendo o gestor, o controlador dessa operação do estádio. Tá? Eu acho que isso pode ser um novo salto na capacidade de geração de receita para o clube, porque não vai ser só futebol. O clube vai ter a receita também dos shows, todo o entretenimento, toda a parte comercial que ele vai usar 365 dias no ano. Se a gente, inclusive, César, porque a gente já está em cima da hora, mas isso é um tema para a gente fazer um programa separado, inclusive. Até trazer convidados, pode ficar aqui até aberta a sugestão de conversar o tamanho que pode ser um clube de futebol quando ele tiver efetivamente controle 100% da sua gestão. O São Paulo, ele hoje tem o Morumbis e ele tem um contrato, salvo engano, com a Live Nation, que o diferencia um pouco. Claro que você tem que ser um parceiro, tem que ter um parceiro no entretenimento que fica com parte da gestão, porque é o cara que faz o booking, né, dos shows e tudo isso. Mas é um divisor de águas e pode ser mais um salto que o Flamengo é capaz de dar, afirmo, é capaz de dar na sua evolução. Faz sentido? Total. Eu acho que o estádio é sempre um ativo muito importante para o clube. O Flamengo tem o Maracanã hoje? Tem, mas o Maracanã tem uma estrutura que não permite grandes divisões internas de público, com preços diferenciados, tem um gramado que é difícil de lidar, tem um monte de benefício que dá ingresso de graça por conta do Estado, tem que pagar uma concessão que é cara, enfim, não é a melhor alternativa. É um estádio icônico, mas não é a melhor alternativa do ponto de vista de negócio. E não é do Flamengo. E não é do Flamengo. Então, quando ele tem o estádio dele, ele vai poder fazer da forma que ele quiser, para atender o seu torcedor, para atender outras demandas, vai estar numa região que ele pode ser um indutor de melhorias para uma região ainda degradada. Então, assim, eu vejo com bons olhos, mas, de novo, tem que estruturar bem. Eu só não vou falar o que ele tem que fazer, porque isso se chama consultoria, e o Flamengo bate na nossa porta aqui, faz uma proposta, a gente acerta o preço e ajuda o cara a construir o modelo financeiro e de gestão e operacional mais eficiente. Mas é isso, ele tem capacidade de resolver isso facilmente. Tá bom, pessoal. Então, falamos dos clubes do Rio. Eu vou fazer um resumo aqui na minha visão e aí deixo de novo o abraço para o César fechar o programa de hoje. Fica meu abraço para vocês todos, pela paciência, pela audiência. Fluminense, atenção redobrada. Precisa fazer alguma coisa para sair de uma curva descendente. Botafogo, silêncio e ação. Vasco, um grande ponto de interrogação, a expectativa dessa nova gestão. E o Flamengo,
a ponto de iniciar o próximo passo na sua gestão e que pode ser um próximo divisor de águas no futebol brasileiro. Acho que resume nosso papo de hoje, certo, César? Grande abraço, você se despede. Valeu! Resumido, bem resumido, é isso mesmo. Acho que o futebol do Rio está muito bem mapeado, precisa voltar a ser tão forte quanto sempre foi, e está no caminho para isso, é só um pouco de paciência e um pouquinho mais de organização. Grande abraço a todos, vou voltar para as minhas Olimpíadas e até a próxima.